Audio Jungle. Bem-vindos a mais um Papo Alfa. E Jair, Papo Alfa de que número? Esse é o número 22. 2. Acredito eu que seja. Então, estou ali com o meu auxiliar e braço direito, Jair, informando para mim que hoje é o Papo Alfa de número 22. E esse Papo Alfa é um dos Papo Alfas mais especiais que existem nessa história do Papo Alfa, né, Jair? É isso aí, cara. Peraí Por que, Jair? Calma aí, que eu tô confirmando se é o 22 mesmo. Confere aí se é o 22, Jair. Jair é um... Jair. É igual eu falo pra vocês, quando o Jair não caga na entrada, ele caga na saída ou caga no meio. É, Jair, é o... Cara, é o 22, cara! É o 22, Jair! Então, gente, o Papo Alfa de número 22, nos números e na numerologia, ele representa o número material. Ele representa a concretização da evolução e da construção de um mundo de melhores condições. E que, na minha opinião, né, Jair? Cara, isso está muito relacionado à maior parte de pessoas que hoje a Nalva representa aqui nesse lugar. Porque a Nalva, ela representa uma classe, que é uma das classes mais fodas que existem no mundo! Ela tem meu respeito. Ela tem meu respeito, porque ela tolera uma galera aí que às vezes Barra bagunça pesada. e ela tem que... não é? Nalva, seja muito bem-vinda a mais um Papo Alfa, um dos Papo Alfas mais tops que existem nessa história. Por quê? Porque hoje você representa uma das pessoas que auxiliam, que ajudam muitos lares a funcionarem. Seja extremamente bem-vinda ao Papo Alfa de número 22. 22. Eu só tenho que agradecer pelo convite e obrigado. Gente, olha como é que ela tá linda. Ela tá gata. Ela hoje veio, ela tá pro game, papai. Hoje ela se tá arrumou pro toda. game. Nalva, seja Ei, muito... calma aí. Fala. Ela fez a sobrancelha hoje. Tá Olha a linda. sobrancelha Ela tá gata. dela, Ela como tá gata, papai. Ei, pra quem tiver solteiro, eu não sei se Nalva tá solteira, porque antes disso eu não perguntei pra ela, mas a Nalva tá gata, viu, papai? Tem que passar pelos critérios alfa primeiro. E assim, você que tá interessado, por favor, passe no meu escritório, porque a Nalva é uma mulher que não é qualquer peão, não é qualquer merda que... Não, Nalva ela só merece homem se tiver no padrão qualidade Alphatec, trabalhando, prosperando e que tenha realmente capacidade... Olha pra essa gata. intracromossomial de assumir essa gata, porque essa gata, ela tá diferenciada, viu, Jair? Rapaz, ela tá diferente. Nalva, mesmo, viu? seja muito bem-vinda ao mais um Papo Alfa. Nalva, Obrigada. hoje nós estamos num Papo Alfa extremamente especial, que é um Papo Alfa onde a gente traz uma pessoa que já cuidou de muitas famílias. Acredito. Já. Você já cuidou de mim quando eu era menino. Dei trabalho ou não dei, Nalva? Dei um pouco. E Nalva, não conta nada, viu, Nalva? Tá. Reinaldo, não conta daquela parte lá onde eu deixava o vaso como se fosse um Kinder Ovo, não. Sempre uma surpresa. Porque Diego é desmantelado. Moleque Não, é desmantelado, né? Isso acontece até hoje. E Eu eu- desisti de mijar na tua casa por causa disso. Já sabe. Então, Nalva, tem uma história que todo mundo quer saber. É um pouco da história de cada pessoa. Me conta um pouco sobre a tua história, de onde você veio, como foi que você trilhou esse caminho que você está hoje, de onde você veio. Conta um pouco pra gente. Tá, vou começar do início. Eu não sei se vocês vão gostar, mas eu sou maranhense. Vim do Maranhão. Papai, coco babaçu nas veias. Heleninha também, viu? E minha filha também é maranhense, viu? Não, Nalva. Por escolha. Aí eu perdi minha mãe muito cedo. Aí meu pai se casou de novo e veio pro Pará. Certo. Com 5 anos de idade eu perdi minha mãe. Aí a gente veio pra cá. Fui crescendo aos poucos. Aí com 13 anos de idade meu pai foi embora e deixou eu e minhas Com duas quantos anos? irmãs. 13 anos de idade. Tu tinha 13.
Quando o pai deixou a gente, dizendo que vinha buscar com 20 dias. Até hoje, mas hoje também eu não quero mais não, porque ele já faleceu. Tu tinha 13 anos quando isso aconteceu. Isso. Ele falou pra você que ia e que voltava. É. E nunca voltou. E nunca voltou. Tinha 13 anos e tuas irmãs tinham quanto? E quantas irmãs vocês eram? Assim, filha do meu pai com minha mãe, nós éramos 4. Só que ele deixou as mulheres e levou o homem. Quantos homens? Um. Então era 4 mulheres e um Não. homem. Três mulheres e um homem. 3 meninas e um homem. Certo. E ele levou esse homem. E aí? E aí a gente ficou. Foi aonde que começou tudo. Fiquei praticamente... Ele disse que tinha comprado uma casa e não comprou. A gente ficou praticamente na rua. Com a semana que ele tinha ido embora, o dono da casa foi e pediu a casa. A gente ficou com os colchãozinhos no meio da rua. A vizinha ficou com dó e colocou a gente para dormir lá. Aí no outro dia a gente foi procurar uma casa, que minha irmã ela é mais velha, ela estava com 14 anos. A gente foi procurar uma casa. Eu sou a do meio. Procurou uma casa e a gente ficou. Até então eu nunca tinha trabalhado assim, entre aspas, só em casa mesmo, cuidando dos meus irmãos, dos outros, né? Que ele teve a segunda esposa dele, que foi minha mãe, a mãe que eu conheci. Então teu irmão mais velho... Não, a minha irmã mais velha... A tua irmã, certo. Irmã mais velha cuidou de vocês enquanto vocês eram jovens. Não, praticamente a gente cuidou uma da outra. Certo. Porque ela nunca tinha trabalhado também. Arrumou o primeiro emprego, aí... Quantos anos tu tinha? Eu tinha 13 e ela tinha 14. Certo. Aí, até então, eu ficava em casa, que eu não tinha trabalhado ainda. Passamos por necessidade. Às vezes não tinha nem o que comer. Só água mesmo da torneira que a gente pegava. Até ela receber o primeiro salário. A gente ficou vivendo assim. Aí ela trazia comida do serviço para mim, às vezes quando dava, quando não. A gente foi crescendo. Aí, meu primeiro emprego foi a Dona Maria que me empregou. Aqui de Rondon? Foi como se fosse só para mim poder ter o que comer. Ganhava pouquinho. Aí ela me ensinou ainda a temperar um feijão, que eu não sabia direito. Com 13 anos a gente não sabe muita coisa. Aí ela começou a me levar pro hotel para poder arrumar as camas, mais ela e tudo, ajeitar as coisas. Aí foi então que eu fui aprendendo a trabalhar. O hotel era até... Não é o Palace Hotel agora, era o antigo. Que ficava lá mesmo. No mesmo lugar? No mesmo lugar, só que era na outra parte. Aí eu fiquei nessa, trabalhando com ela, para poder ajudar a minha irmã também, a outra caçula. E nisso tua mãe estava viva ainda? Não, minha madrasta. E tua mãe? Minha mãe já era morta. Minha mãe morreu, eu tinha 5 anos de idade. Então, primeiro tua mãe faleceu. Aí a gente veio Quando tu tinha 13 anos, teu pai foi embora e deixou vocês. Foi. E tua irmã de 14 anos ficou cuidando de vocês. Foi. E nisso teu pai foi embora e deixou vocês sozinhos. Sozinhos. Aí a gente teve que aprender a se virar. E tava você com 13, tua irmã com 14. E a outra? Com quantos anos? Ela tava uns 10 anos, que é mais ou menos assim, 1 ano de diferença, né, de um pro outro. Sim, então basicamente eu já tinha 11 a 12 anos. Isso. Sim. E aí vocês ficaram sozinhas, a tua irmã recebeu o primeiro salário e aí tudo começou a melhorar. Comprou umas bolachinhas, porque nós não tinha fogão, essas coisas assim, era fogareiro. Aí o primeiro salário dela, ela comprou bolacha, suco, e minha irmã mais nova ainda dava pros outros. Mas é assim mesmo. Aí quando eu comecei a trabalhar também, ela arrumou meu primeiro emprego também, depois. Sim. Trabalhou onde, Nova? Eu trabalhei quem me forneceu o primeiro emprego foi a Dona Maria, que hoje ela não é mais viva também, ela é conhecida como Dona Preta. Certo. E quem foi a pessoa que motivou você a trabalhar, a ter o teu primeiro emprego? Eu mesmo, Diego. Tu mesmo? Eu mesmo. Por quê? Eu não tinha quem me desse. Aí, com 13 anos, eu tive que trabalhar para poder sobreviver. Aí, a primeira casa que eu trabalhei mesmo, assim, foi a casa que era até da família Borges. Sim. Eu trabalhava lá. Aí Quantos anos?
13 anos. Tudo começou com Tudo 13 começou anos. com 13. Foi. Certo. Aí eu comecei a trabalhar lá e aconteceu uns problemas, que a gente ficava só, né? E às vezes acontecia de homens querer ir na minha casa, né? Certo. Aí eu fiquei com medo e fui embora pro Maranhão. Pra qual Com cidade do 14 Maranhão? anos, Porto Franco. E aí? Aí eu fiquei um tempo lá com minhas tias, até 17 anos. 17 anos eu retornei para Rondon, Por que tu veio pra Rondon? porque minha irmã saiu grávida. Aí o pai não quis assumir o filho, disse que não era pai. Aí eu falei com ela que não era para ela tomar remédio, nem nada, que eu vinha para ajudar ela. Sim. Aí foi quando eu cheguei e Isso, aí ela tava em Rondon e tu tava no Maranhão. tava no Maranhão. Tava eu e minha irmã caçula, a gente foi para lá, na casa de uns parentes lá, dos Aí tu tios. decidiu vir pra Rondon do Pará porque tu queria ajudar a cuidar da tua irmã. Foi. E como foi essa vinda pra cá? Foi boa, assim. Porque eu ajudei ela no momento que ela mais precisava. A gente trabalhava na casa, até ela ter o neném, eu fiquei nessa casa com ela. Aí depois eu arrumei um serviço até na Veneza. Sério? Isso Foi. em que ano? Eu não lembro o ano. Eu não sou muito boa de datas. Sim. Aí eu trabalhei lá para poder sustentar ela e meu filho, que hoje é meu filho, Sim. o Lucas. Tu teve ele com quantos anos? Eu não tive ele é adotado. Ele sabe? Sabe? Ainda bem, Ele né? sabe. Uhum. E aí, Nalva, tu adotou ele com quantos anos? 17 anos. Assim, 17 anos assim, porque eu falo que ele é adotado, eu tinha 17 anos, porque assim, minha irmã teve ele, aí ela... Tua irmã teve ele. Foi. Então tua irmã teve ele, e aí tu decidiu adotar ele pra você. Foi eu que fiquei cuidando dele, Certo. porque ela saía para trabalhar nas roças, cozinhando, e eu que ficava com Sim. ele. E hoje o que que o Lucas representa pra você? Ele é meu filho. É tudo para mim. O Lucas é tudo pra você? É, Então ele foi teu primeiro filho. meu primeiro filho. Você consegue ver ele hoje como diferente das tuas filhas Não, igual. biológicas? Não é igual. Iguais. Nalva, nesse período onde você ficou trabalhando na Veneza, em casa de pessoas, como foi que você teve essa percepção dos princípios e valores a qual você segue hoje? Diego, eu não sei nem como é a maneira que eu vou te explicar direito. Mas eu fui percebendo que a gente tem que ter isso. Porque eu comecei a trabalhar, eu tinha que ter... qual é a palavra certa, meu Deus? A concepção, né, que eu poderia sair bem. E se um dia eu saísse de lá, poderia voltar. Poderia voltar, que as pessoas iam me receber de volta. Aí por isso que eu acho que foi por mim mesmo. Que eu tinha que fazer o certo. Você não tem uma ideia de que isso veio ou do teu pai, ou da tua mãe, ou do meio ao qual você vive, ou isso foi uma forma natural que você percebeu em você mesma? Eu acho, digamos que foi uma forma natural, porque meu pai, até então, eu amo meu pai e tudo, mas ele não representa muita coisa assim de ensinamento, porque praticamente ele deixou a gente só, na fase que a gente mais precisava. Qual é a coisa que você mais sente falta que você poderia ter tido de ensinamento de um pai? Que eu mais sinto falta, Diego. O amor mesmo. Que eu não tive muito isso. Eu não tive amor de mãe, nem de pai, praticamente. Quer dizer, minha mãe me ensinou muito, porque quando eu ia lavar roupa, ela ia estender comigo, né? E quando não estava bem limpa, ela botava a gente para lavar de novo. Essa mãe que eu falo é minha madrasta. Mas foi a mãe que eu conheci. Aí eu acho que também veio um pouco dela, né? Sim. Isso. E assim,
Se você pudesse citar hoje, por exemplo, assim, algumas características paternas que você hoje fala assim, Diego, eu acho que se meu pai tivesse sido isso para mim, teria sido muito melhor a minha vida. Mais presente. Ele não tivesse abandonado a gente, eu acho que teria sido melhor. Talvez as pessoas vão pensar que eu tô me vitimizando, mas não é. Porque não é fácil falar assim do que você já viveu, do que você já passou, das mágoas. Então, tu não consegue visualizar, por exemplo, assim, que essas coisas que a gente admira tanto em você, você sabe que eu sou um grande admirador de você, uma pessoa que gosta muito de você, você não consegue visualizar que esses valores, esses princípios que a gente acredita tanto que veio de algum lugar, você aprendeu isso sozinha? Eu acho que foi, Diego, na convivência, nas casas que eu já trabalhei, que eu creio que não foi do meu pai. Que eu tive pouco convivência com ele, assim, né? Você Na perdeu minha sua mãe formação. com 5 anos, Com 5 anos. Nova, Eu também tenho uma tia que eu admiro muito, e ela sempre fala que a gente tem que fazer o certo. Fala, né, que ela ainda é viva. Tem uma tia também, que eu vivi o tempo lá, quando eu fui com 13 anos, eu vivi com ela. Minha prima. com Aí eu acho que juntou tudo. Aí eu aprendi a ser igual eu sou. com quantos anos que você teve o primeiro filho, Nova? 18. Jovem ainda, mas foi com 18. E quais foram assim os desafios que você teve na sua frente que foram mais desafiadores? Trabalhar com filhos. Que eu tinha que deixar os filhos para trabalhar. E o pai do seu primeiro filho? O meu primeiro filho é o Lucas. Aí então eu tive meu esposo, né? Que não é porque a gente separou que ele não teve parte na criação dele, ele teve. E na minha filha também. Só que, como os gastos são muito, ele trabalhava e eu também trabalhava. Aí essa foi a pior dificuldade. Não foi nem tanto quando eu era jovem que eu fiquei com 13 anos. Porque 13 anos, qualquer casa que eu chegava, eu ficava, né? Aí com filho, O Lucas, ele foi deixado claramente para você que ele era teu filho? Como foi isso? não. Ele foi deixado assim, porque a mãe dele morreu. A mãe dele faleceu. Aí, como eu já cuidava dele, criava ele, porque ela vivia por as roças trabalhando, mas mandava o alimento, assim, quando eu tive minha filha, né? Eu não trabalhei de início. Uma pergunta nova. Ela morreu de quê? Os médicos falam que foi câncer, né? Na época, faz tempo, aí eles falam que foi câncer. E na época, quando ela faleceu, o Lucas tinha quantos anos? 6 anos, 6 anos. isso. E como foi que tu se sentiu na época? O chão se abriu, porque apesar de tudo, eu contava com ela para tudo. Era eu e ela. Tinha meu esposo, mas ela era meu braço direito. E qual foi o principal desafio de ter que criar o Lucas basicamente sozinha? Assim, porque tem pessoas que acham que por a gente não ser a mãe biológica, acha que a gente está maltratando, está batendo, fazendo alguma coisa. Eu já ouvi isso muito. Que eu estava fazendo porque não era filho meu legítimo. Esse foi o pior desafio. Isso tu tinha 18 anos. Eu tinha 18. E o Lucas 6. O Lucas... Não, quando a mãe dele faleceu, ele tinha 6, mas eu já tinha... 19. Uns 19 anos por aí. 19 para 20, né? Isso daí. E como foi que você lidou com essa situação onde ter que criar um filho, onde você nunca gerou ele no teu útero, a ponto de você perceber que isso era um desafio a qual você deveria lidar com esse desafio, onde você deveria ter sucesso nesse desafio que tua irmã tinha falecido? Como foi para você a tua vida, o teu chão, a tua situação? Mudou um pouco, Diego. Por quê?
eu tentava dar o meu melhor. E tu, como era a tua vida nesse período? Nesse período que minha irmã faleceu, eu já era mãe já da segunda filha, da Luzia. Aí eu tinha que ser mãe dos 3, que era o Lucas, a Beatriz e a Luzia. O Lucas 6, a Beatriz... A Beatriz está com 20... A Beatriz, eu acho que ela tinha... Quando a Beatriz nasceu, o Lucas tinha 1 ano e 8 meses. Eu não sou muito boa de datas. A Beatriz, eu acho que ela estava com uns 4 anos, 4 e meio, por aí, assim. E isso tu já tinha teu marido? Tinha. Certo. Tinha. E aí? Aí, o desafio é grande, assim, igual eu comecei a te falar do início, porque as Teu pessoas... marido dava bem com o Lucas? Dava bem com o Lucas. Isso aí eu não Certo. tenho o que falar. Ele se dava bem, ele criou o Lucas como se fosse dele. Até então, quando eu fui morar com ele, já tinha o Lucas, eu expliquei, eu tenho um filho, ele não é legítimo, mas é meu. E se você querer, vai ter que aceitar ele. Foi o que eu falei pra ele. Aí ele até brincou, quem quer a galinha quer os pintinhos. Falou desse jeito. E aí, vou pegar essa gata pra mim e tem que trazer a cria dela, né? Aí eu fiquei com o Lucas, aí depois eu engravidei, aí foi. Quando tu engravidou, Nalva, o desafio aumentou em relação... Aumentou. Tu estava trabalhando com o que nessa época? Nessa época eu trabalhava, eu fazia o que desse. Eu lavava roupa pros outros, eu limpava uma casa, porque eu estava grávida, eu não estava fixa. Aí eu fazia uns poucos. Sim. Aí quando eu tive a menina, foi que eu comecei a trabalhar. Assim, todo dia. Sim. Aí tu teve ela e com quanto tempo tu começou a trabalhar todo dia? Foi cedo. Foi cedo. Eu acho que ela tinha mais ou menos 1 ano. 1 ano E que com ela quem tinha. foi que tu aprendeu a trabalhar? Com quem foi? Eu aprendi a trabalhar, Diego. Eu chegava na casa, a mulher falava assim: eu quero desse jeito e deixa. Eu tentava fazer. Aí eu sempre tentei fazer o melhor. Parecido com aquilo que eu te pediu. Parecido com aquilo que me pediu. Aí eu fui aperfeiçoando. Aí eu não sei se hoje... Hoje não, que hoje eu já tô mais velha. Eu acho que eu não faço tão bem igual eu fazia antes. Hoje, nesse período que tu trabalhou muito na casa de pessoas, que tu aprendeu, que tu, querendo ou não, refinou a tua prestação de serviço, qual foi o maior desafio que você encontrou nesse período? Vários. De chegar nas casas, às vezes, os patrões, até a água da geladeira que você fosse beber, eles olhavam para ver o que você tava pegando. Alguns, né? Que tem muita gente boa também, mas também tem muita gente que ele não pensa muito bem, assim, nos outros. Esse foi o maior desafio. Nesse período que tu trabalhou na casa das pessoas, qual foi o período a qual tu se sentiu mais, eu não sei se eu posso dizer humilhada, ou qual foi o período, assim, ou qual foi a situação que tu se sentiu mais, assim, menosprezada pelas pessoas? Quando uma patroa minha mandou eu lavar a janela com escova de dente. Esse foi o período que eu me senti mais assim. Eu só não abandonei o serviço porque eu estava devendo. É por isso que eu não pego dinheiro adiantado de patrão mais, não faço. Eu aprendi isso, que não é bom a gente estar devendo patrão. Porque se você não estiver devendo, você sai, não precisa ficar trabalhando. Suportar essas situações é nova. Aí eu aprendi e hoje eu posso precisar, eu prefiro pedir para outras pessoas do que para o patrão. Assim, eu aprendi isso. Não ficar devendo patrão, porque aí você tem que ficar lá para poder pagar. Entendo. Nesse período que tu se sentiu dessa forma, existiu outra situação que tu se sentiu parecida? Há vários, Diego. Conta pra Em gente. termos de você não poder sentar na mesa com os patrão, ser a última a comer e às vezes se sobrar.
Eu já trabalhei em casa, Diego, não vou delatar nomes porque não convém, né? Mas eu já trabalhei em casa que você era a última a comer se sobrasse. Se não sobrasse, você voltava para casa. Mas também já trabalhei em casa que eu poderia levar para meus filhos. Que às vezes eu não deixava, a patroa falava para me levar. A contradição, né? Porque tem patrões que são bons, mas tem patrões que... Eu acho que hoje em dia não existe mais isso, não. Acho que melhoraram. Nalva, como é que você consegue hoje equilibrar a tua vida profissional, onde a qual você consegue dedicar ao teu trabalho e você consegue dedicar a teus filhos, a tua família? Como é isso na tua cabeça? Ou como é isso na tua vida? É uma correria, Diego. Porque hoje eu tenho netos. 8. Hoje eu tenho netos. A senhora tem 8 netos? 8 netos. Hoje, Nalva, qual é a única coisa que você não gostaria que os seus netos não passassem? Necessidade. Não ter o que comer. Eu não quero que ele passe por isso. Abusos. Como foi passar por isso? Não foi fácil. Foi doloroso. Nalva, se você pudesse dar um recado assim para as pessoas que hoje precisam de pessoas com o seu serviço, o que você diria para essas pessoas? Como elas deveriam tratar essas pessoas? Melhor. Bem. Porque apesar de tudo, é a gente que limpa a casa. A gente tá ali fazendo as coisas por elas. Tratar melhor, tratar bem. Eu não sei se Jair percebe isso, mas ouvir isso da Dona Nalva é como se fosse uma coisa... É complicado. É de outro plano. É como se a gente nem acreditasse que isso existe, né, Jair? Existe. Quer dizer, hoje em dia, eu trabalho em casa de pessoas que me tratam bem. Mas já me trataram muito mal. Qual foi a pior situação que você já viveu, Nalva? Sem ser a da escova. Sem ser qual, já Da escova. Sem ser a da escova. Foi ao termo da comida. Porque comida, pra mim, eu acho que foi tudo. Aí ficar sem comer já... A pior foi. Você já foi privada por algum patrão seu de comer? Já. Cara, o pior é saber que existem pessoas que fazem isso, né, cara? É bizarro, né, cara? Cara, isso é idiotice, bicho. Eu não sei nem o que falar. Mas bora, Dona Nalva. As câmeras são suas. Hoje você... Nalva, como é que é... Como é... O que isso fez com você? Saber que existem pessoas desse jeito, saber que existem situações como essa, o que isso fez de você hoje? Diego, eu poderia ter me tornado pessoa ruim, não sei, fazer as coisas mal feitas, só chegar lá e fazer uma comparação, mas não vem de mim. Eu tento fazer o melhor para eles ver que a gente não é o que eles acham. Já fui muito testada também, de colocar dinheiro para ver se eu pegava. Mas graças a Deus, até hoje eu nunca fiz isso. Sério? E espero não poder fazer. Apesar que eu já passei por muitas coisas, mas eu nunca fiz. Porque testam a gente. Deixa dinheiro lá no local para ver se a gente pega. Vai que outra pessoa pega. Que a casa não é frequentada só pela gente. Cara, é triste saber disso, bicho. Cara. É triste olhar pro mundo de uma forma diferente. Saber que isso existe Mas é existe. bizarro, né, cara? Hoje em dia, praticamente, eu tô no céu. Tenho casa para morar, não é um palácio, mas para mim é.
Nova, nesse período da tua vida aí, onde tu tem quantos filhos hoje, Nova? Tenho 5. 5 assim, porque tenho 2 biológicos, que é as 2 meninas, e 3 adotivos. Por que tu decidiu adotar essas 3 pessoas? Porque é parente também, são minhas sobrinhas, e eu não queria que elas passassem o que eu já passei. O que você tenta evitar hoje que os teus filhos passem? Eu tento evitar que eles tenham para onde ir. Que eles não estejam, como é que se fala? Ter uma casa para dormir. Até então, minhas filhas estão separadas, mas ficam lá em casa. Só tem 2 que não tá comigo. Tá morando de aluguel. Mas as outras 2 moram comigo, com as 5 crianças delas. Nova, Aí eu tento ajudar elas da melhor forma. você já privou muito da sua vida pelas suas filhas? Já. Hoje, o que que as filhas da senhora representam para a senhora, dona Nova? Pode repetir, gente? O que suas filhas representam para você hoje? Meu porto seguro. Apesar de tudo, que nem toda família é só mar de rosas, tem suas discussões, tem seus pontos de vista, não é igual, mas elas são tudo para mim. São a família que eu tenho. É eu e eles. Hoje você tá com seu marido, Nova? Não, hoje eu tenho outra pessoa. O que foi que aconteceu? Ah, Diego, ele se apaixonou. Me trocou, me trocou assim, porque ele arrumou outra pessoa. Como você se sentiu nessa situação? Nessa época, eu também fiquei muito arrasada. Porque eu achava que as crianças estavam crescidas, né? Que era o tempo que a gente ia sossegar mais. Foi o tempo que ele se apaixonou. Aí foi o tempo também que minhas filhas acharam tudo de engravidar. Aí foi tudo junto. Mas graças a Deus nós conseguimos, estamos aí. E nesse período, qual foi a coisa que você mais sentiu falta, Nova? Foi do apoio dele. Sentiu sozinha? Me senti sozinha. Pra tomar de conta de tudo, das meninas que engravidaram tudo numa época só. Aí eu não tive apoio. Era eu e elas. E hoje, o que é que você tenta ser diferente do que foram para você com suas filhas? O que eu tento passar para elas é que elas têm tudo. Eu tento ajudar da melhor forma para elas não passar o que eu passei. Já passou fome, Nova? Eu já De não ter o que comer? passei. De não saber o que fazer? Já. Foi assim que meu pai foi embora. Como foi? Não foi fácil, Diego. Eu falava assim, eu vou dormir, porque se eu dormir, eu não vou sentir fome. E era assim. Por isso que hoje eu trabalho, não tenho muito luxo, nem muita riqueza, mas o que eu ganho, eu compro. Para não ver meus filhos, meus netos. As meninas também trabalham. Só que o ganho que a gente ganha é pouco, mas eu compro. Eu acho muito gratificante chegar em casa, meus netos. Vovó, a senhora trouxe o que pra gente? Eu tento fazer com eles o que não fizeram por mim, na época que eu precisei. Nalva, diante de todas essas situações, se você pudesse escolher assim, uma profissão diferente da qual você tem hoje, qual profissão você escolheria?
Veterinária, Diego. Veterinária é uma boa, não. Só porque eu gosto de animais, eu gosto dessas coisas. E eu tinha, quando eu era jovem, eu queria ter estudado para ser veterinária. Cuidar. Certo. E assim, a questão da veterinária tem alguma coisa a ver com o fato de não mexer com seres humanos? Também tem isso. Tem isso, porque os animais, eles são dóceis. A gente é que machuca eles. É verdade. É muito verdade isso. Nalva, você já trabalhou em muita casa de família, cara? Já trabalhei de tudo, Diego. Eu já trabalhei catando raiz. Esse foi o pior serviço, porque é coisa mais masculina, né? Uhum. Já trabalhei em motel. Sério? Já trabalhei em padaria, lanchonete. E vamos lá, vamos para a profissão de trabalhar no motel, né? Né, Jair? Vamos para a profissão que eu acho que vai mais chamar a atenção aí. Como foi trabalhar no motel, Nalva? De início, eu achava bom assim, né? Porque é menos serviço. Mas só que tem outras coisas que, no meu ponto de vista, na época, eu não gostei muito. O que, por exemplo? Vamos deixar quieta essa parte, Diego. Porque vão que me processa. E para me pagar um processo. Não, eu acho que não vão te processar, não. E se processarem, vamos ter que mandar matar, né, Jair? É isso aí. Vamos ter que mandar matar esse cara que te processar. E na pior das hipóteses, pode deixar que eu pago. Jair não tem como pagar nem a dívida dele ultimamente, tá querendo pagar tuas, Nalva. Nalva. Oi. Assim, como é que você se relaciona na casa das pessoas que você trabalha? Como é o início? Como é o meio? E normalmente como é que você lida com ir embora? Embora, assim, sair, não voltar mais a trabalhar? Como foi, assim? Qual foi o mais fácil? Qual foi o mais difícil? O mais difícil é quando a gente chega. Porque você não conhece o serviço, você não conhece as pessoas. Aí até você se adaptar à rotina da casa é um pouco difícil. Mas aí depois vai tudo bem. E nesse período aí, Nalva, qual foi a casa, não precisa citar nomes, claro, né? Mas assim, qual foi a casa que você teve mais dificuldade em trabalhar? E por quê? Teve uma casa que eu trabalhei só 3 dias, Diego. Foi mesmo? Foi. Por quê? Devido à situação da comida. Como foi? Eu cheguei e a mulher falou assim, ó, faz isso, isso, isso. Tá bom, eu fiz. Aí dava 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, sem tomar café, sem nada. Aí a água da geladeira que eu fui beber, ela foi olhar e ver o que eu tava pegando. Aí eles almoçaram pra lá, não me ofereceram comida nem nada. E eu fiquei. Eu trabalhei 3 dias nessa casa e até hoje nunca foi receber os 3 dias. Deixei pra ela. Saber que isso existe é bizarro, né, Jair? Demais. Saber que isso existe é extremamente bizarro. Não faz bem pra minha cabeça isso, saca? Imagina se isso não faz bem pra minha cabeça, imagina o que Nalva não passou, né, cara? Imagina como não foi a percepção dela, né, cara? Como foi a sua percepção, Nalva, diante dessa situação? Diego, eu achava que não existia gente assim. Até eu ver, né? Que parece que tem pessoas que quanto mais tem, parece que... Desculpa a palavra que eu vou dizer, mais miserável é. Aí, eu queria que se ainda existisse gente assim, mudasse um pouco, tratasse melhor mais as pessoas que estavam lá no convívio entre eles. Querendo ou não, a senhora tá disponibilizando o bem-estar da pessoa, né? Apesar da casa ser da pessoa,
Mas quem tá entregando uma casa limpa é a senhora. Quem tá É, entregando uma louça limpa é a senhora. é. Cara, isso é estranho. É estranho. Ou será que nós que somos estranhos? Eu acho que... Não sei, cara. Eu não consigo nem dizer qual Porque é. tem gente, Diego, que é assim, porque tá pagando, acha que tá pagando, né? Aí você é obrigado a tudo, porque ele tá pagando. Mas não é assim. Se a gente precisa do dinheiro, eles precisam do serviço da gente. Nova, qual é a sua opinião, ou seu ponto de vista que você tem sobre a questão da valorização da profissão de, eu odeio esse nome, de empregada doméstica? Você acha que as pessoas deveriam lidar como com vocês? Assim, Diego, tratar melhor. Que eu já falei antes e vou repetir. Tratar melhor. Tratar como ser humano. Que às vezes a pessoa não trata. Acha que você é um objeto, uma coisa que tá ali para limpar, só limpar. Mas não é, a gente tem sentimento, tem família. Às vezes você adoece. E tem patrão que acha que você não adoece. Você tem que estar ali. Eu já trabalhei doente. As pessoas esquecem que a senhora tem sentimento, né? É, esquece. Nova, qual é o seu maior sonho? Você vai questionar. O meu maior sonho, que eu sei que eu não vou conseguir, era poder dar uma casa para cada um dos meus filhos. Só. Não podia, não precisava ser mansão. E elas poder viver com os filhos dela confortavelmente um pouco mais. Não duvide dos planos de Deus na vida da senhora. O meu sonho que eu tive eu já consegui, ter onde ficar, né? É uma casinha, não está terminada, mas eu tenho aonde ficar. Que antes meu maior sonho era esse. Hoje é poder dar um local para elas. Hoje, você olha para essa profissão a qual você tem, Nova, como se ela fosse uma profissão valorizada, respeitada. Não, não é valorizada. É respeito, algumas vezes a gente tem, outras não. Existe algum sonho assim na vida da Nalva? Existe algum sonho a qual ela tem muita vontade de conquistar esse sonho, realizar esse sonho? Para mim mesmo, não, Diego. É igual eu te falo, eu sou mais família, mais os meus filhos, meus netos. Se eu acho que eu conseguisse conquistar alguma coisa, seria para eles. Por que que você deixa tanto assim de às vezes pensar em você para pensar neles? Porque hoje em dia eu acho que eu tô bem. Pelo que eu já passei, eu acho que eu tô bem. Como você imagina hoje o futuro da tua família, teu futuro? Meu futuro, Diego. Aliás, o futuro da gente é incerto, né? Mas eu não imagino muita coisa, não. Não vou mentir pra ti. Se você pudesse apagar todos os percalços, todas as barreiras, todos os problemas que podem existir na vida dos seus filhos, quais seriam os problemas e percalços dessa vida que você apagaria para não deixar eles passarem por isso? Diego, a fome.
abuso. Eu digo abuso assim, não sexual também, abuso não é só sobre isso. Porque às vezes a pessoa pensa que abuso só é isso, né? Não é. Que tipo de abuso seria, Nova? Porque a pessoa acha que tem dinheiro, aí pode falar o que quer e o que não quer pra você. E não é assim. Você não é o que tem. Eu acho que a gente é igual, porque quando morre, acaba tudo. Então, não é porque você tem mais dinheiro do que eu que você pode fazer, falar o que quiser. O que você quer pro futuro da sua família? Que eles vivam bem. O que você gostaria que eles vivessem diferente do que você viveu? Sinceramente, digo. É não ter que trabalhar assim como eu já trabalhei. Trabalhar em outro serviço que seja, que não tenha que passar por tudo que eu passei. Só que eu acho difícil, assim, em termo, porque elas não têm estudo, né, essas trem. Aí tem uma que já tá seguindo já a mesma rotina que a minha. Mas tem outras que já tá em emprego diferente também, graças a Deus. Se você pudesse mandar um recado assim para todas as pessoas que trabalham com o que você trabalha, que é uma profissão extremamente honrada, qual o recado que você mandaria para essas pessoas? Que elas sejam honestas. Que elas trabalhem, dê o melhor delas. Por quê? Para depois os patrões não ter que estar falando, não, fulano saiu e fez isso, fez aquilo. Porque é muito ruim você pagar uma coisa que você não fez. Então, por isso eu falo. Já aconteceu alguma situação na tua vida, Nova, que você foi acusada de uma coisa que você não fez? Graças a Deus que não. Essa parte aí eu não fui acusada de nada. Mas você já viu alguma situação? Já. Como foi para você ver isso? Eu fiquei triste. Porque não foi a pessoa que fez. Aí ela foi mandada embora porque acharam que tinha sido ela. E por que Sendo você que acha? foi o parente. E por que você acha que pensaram que tinha sido ela? Porque acusaram ela. Por que pensaram que tinha sido ela? Por quê? Porque ela era funcionária doméstica, era empregada doméstica, no caso, não tem? Aí tem aquele ditado, que a corda arrebenta pro lado mais fraco. Aí é por isso que pensaram que foi ela. E até revistaram a bolsa, essas coisas. Como tu se sentiu diante dessa situação? Eu me senti muito, como que diz, diminuída. Assim, porque a gente trabalha limpando tudo. E a responsabilidade é da gente, né? Com tudo que tá lá. Mas só que você não tá lá à noite, não tá lá todo o tempo. Você vai, faz seu serviço e vai para casa. Aí o que acontecer depois não é a culpa sua. Aí tudo que acontece, se some alguma coisa, já pergunta. Não, vamos perguntar para fulano, que fulano é que trabalha, que sabe. Como você se sente, Nova, assim, diante de uma situação onde o patrão pergunta, cadê tal coisa? No meu caso, eu me sinto bem assim, porque se eu souber, eu digo, tá ali. Mas se eu não souber, eu falo, não sei, não vi. Não peguei, minha consciência tá limpa. Se querer me acusar, vai acusar. Mas minha consciência tá limpa. Eu, nessas casas que eu já trabalhei, se alguém disser que eu já carreguei alguma coisa, é mentira. Nunca carreguei nada. E eu acho que se for para mim voltar, chegar a pedir serviço, eu acho que eles me dão. Só tem essa dos 3 dias que eu não volto. Veja aí. Essa é boa. Nem acho que ninguém voltaria, né? Nalva, cara, esse é um dos bate-papos assim mais intensos que eu já tive até hoje. Eu sabia que seria assim, sabe por quê? Eu te conheço. Eu sei da tua índole, eu sei da pessoa
fenomenal que você é. Eu imagino tanto de situações que você já deve ter passado, Já. de tantas situações que você já deve ter visto, tantas situações que você já deve ter se deparado e não saber o que fazer. Às vezes faz com que, eu acredito que deve ter feito com que você se sentisse assim, castrada, sem saber o que fazer. Teve uma vez, Diego, a primeira, é até engraçado. A primeira não, uma das casas que eu trabalhei, o primeiro dia que eu cheguei, fui passar o café. Aí, como na época, Tapoé era o auge. Aí todo mundo queria essas Tapoé. Eu cheguei, fui passar o café, esqueci que eu tinha acendido o fogo, botei a vasilha da Tapoé em cima do fogão. Mentira, não. Queimei a vasilha da mulher. Meu Deus. Aí eu comecei logo a chorar. Aí tinha até uma babá. Ela falou assim: Nalva, não fica assim não, isso é uma vasilha. Qualquer coisa tu fala para descontar. Porque eu sou difícil quebrar as coisas. Quando eu quebro, eu já me sinto mal. Aí eu fiquei, e agora como é que eu vou fazer? Não esperei nem a mulher chegar direito, já fui falando, queimei a vasilha. E agora? Se você quiser, você desconta, ou então pode me mandar embora. Desse jeito. Mas ela não me mandou embora, não. Ela ficou comigo. Trabalhei só 3 meses com ela. Porque foi o tempo que minha filha adoeceu, aí eu tive que passar uns dias sem trabalhar. Nalva, se você pudesse conversar com uma pessoa viva ou morta, quem seria essa pessoa e por quê? Minha irmã, Diego. Eu não falo minha mãe porque minha mãe eu não tive convívio, né? Mas a minha irmã. A mãe do meu filho, Lucas. Por quê? Porque era nós duas. Apesar que às vezes a gente brigava e tudo, mas era uma ajudava a outra. Ela morreu muito cedo. Ela morreu com 24 anos. Como foi que você se sentiu quando ela morreu? O chão se abriu para mim. Porque eu criava o filho dela, mas ela me ajudava nas despesas deles, né? Sim. Pois é. Ela morreu de quê mesmo? De câncer. Câncer, né? Isso foi o que os médicos falaram, né? Foi. Nalva, se você pudesse indicar uma pessoa para estar aqui com a gente, quem seria essa pessoa e por quê? Indicar uma pessoa. Digo. Seria a Júnia, da MacBon. Sério? Sério. Olha, Aham. mãe do Por El? quê? Porque teve uma fase da minha vida que eu trabalhei com ela também. E às vezes ela tem um coração bom. Às vezes ela ia me deixar em casa, eu pedir alguém para deixar. Que eu trabalhava, era até sabor caseiro na época. Sim. Aí a gente ficava até meia-noite, 1 hora, sei lá. Assim, que eu conheço, assim, que pode trazer alguma coisa, eu acho que ela. Nalva, se você pudesse mandar uma mensagem para todas as pessoas que precisam de auxiliadoras do lar, que eu não sei nem chamar de empregada, porque para mim isso soa muito ruim. Auxiliadoras do lar. Se você pudesse mandar uma mensagem para todas essas pessoas que precisam de pessoas igual a você, do serviço que você presta, qual o recado que vocês mandariam que você mandaria para essas pessoas? Para tratar bem, com respeito. Porque apesar de tudo, é a gente que limpa, que cuida. É isso. Se você pudesse ter um pedido para fazer assim e que ele fosse realizado hoje, qual pedido seria esse? Assim, termo para a família O que ou você geral? quiser.
O que você quiser. O que eu quiser, né? Que as pessoas se amem mais. Não pense só em bens materiais. Ótima resposta. Gente, essa foi Dona Nalva. Até agora, a pessoa mais especial que já passou por esse podcast. Uma das pessoas que me abalou emocionalmente. Ela sabe o tanto de carinho que eu tenho por ela, o tanto de respeito que eu tenho por ela, o tanto que ela auxiliou a nossa família quanto mais a gente precisou dela. Nunca pediu nada em troca. E eu espero que você saiba, Nalva, o tanto de carinho que eu tenho por você, o tanto de amor que eu tenho por você, o tão triste que eu fico às vezes de saber que você está triste e que eu espero que todos os seus desejos se realizem e que todas as pessoas que trabalham com o que você trabalha sejam mais respeitadas, sejam mais amadas, sejam mais compreendidas e sejam menos desconfiadas delas. Porque eu sei a batalha que vocês vivem, a luta que vocês vivem, o tanto que é difícil, às vezes, conviver dentro de uma casa de uma pessoa que você não conhece, de uma pessoa que você não sabe dos hábitos, dos costumes, e querendo ou não se sentir vulnerável dentro desses ambientes. Pior é para você do que para quem às vezes está recebendo vocês. Eu espero que Deus abençoe todos vocês, eu espero que Deus cuide de vocês, espero que as pessoas que estejam assistindo a gente compreendam o tão importante que vocês são, o quão importante vocês são e o quão importante vocês merecem ser respeitadas e compreendidas. Foi um prazer ter você aqui. Eu me sinto honradíssimo de ter você aqui. Eu espero que a sua vida seja iluminada, seja agraciada por Deus e que toda a plenitude do Espírito dele caia sobre você e que todas as bênçãos sem medidas dele venham sobre a sua vida. Amém. Amém? Amém. Muito obrigado por você ser uma pessoa maravilhosa que você é. Uma pessoa que esteve sempre do nosso lado, sempre nos ajudou. Na época que meu pai morreu, você esteve do nosso lado e você não abandonou a gente. E eu nunca esqueço da sua frase quando a gente perguntou para você quanto foi e você disse, nada. Eu sei do coração gigantesco que você tem. Eu sei do coração gigantesco que você carrega. E eu tenho certeza que você vai ser abençoada e que Deus não vai deixar nessa vida isso passar despercebido. É uma grande satisfação ter você aqui. É uma grande honra ter você aqui. Eu acho que para mim, para Jair, para todas as pessoas que estão ouvindo, você representa de uma forma extremamente bem as pessoas que cuidam de lares, que cuidam de pessoas, que cuidam de tudo. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço, Diego, pela oportunidade. E eu deixo agora você para se despedir das pessoas que estão te vendo. Eu só tenho que agradecer por a oportunidade de ter falado um pouco da minha história. Não me vitimizei. Às vezes alguém pode pensar que foi, mas eu sei, Deus sabe primeiramente, eu sei o que eu passei. E é isso. Obrigado por tudo. Nalva, Deus te abençoa. E aí, é uma mulher diferenciada ou não é? Ela é diferente, viu? Ela é diferente. Você sabe que você tem uma admiração de um cara eternamente. Eu sou seu grande admirador eternamente. Mesmo que eu seja um bagunceiro, filho da puta. Nalva bem sabe que eu sou um profissional na bagunça. Rapaz, Nalva cuidou de mim, cara. Nalva, ela me ajudou na minha juventude, na minha adolescência. Sem Nalva, eu não sei nem o que seria de mim. Deus te abençoa. E hoje é Diego sujando e eu atrás também. É Jair que tá cuidando um pouco de mim, viu, Nalva? Não, O quê? é tu sujando e eu vou atrás junto, sujando também. Deus te abençoa, Nalva. Amém. Foi um grande prazer ter você aqui. Igualmente. Deus abençoe todas vocês que auxiliam os lares, que auxiliam as famílias, que de uma forma direta ou indiretamente fazem com que as famílias se permaneçam estáveis, porque sem vocês, nenhuma família, nenhuma casa estaria estável.
Sem vocês, nada teria sentido. Deus abençoe você, Nalva. Deus abençoe você que cuida dessa casa, que cuida desse lar, ou que a pessoa honra você, ou que a pessoa não honra você, não desanime. Deus vai te abençoar. Deus sempre está no controle das coisas, né, Jair? É isso aí, cara. Deus sempre vai honrar e Deus sempre vai cuidar de todas vocês, independente se as pessoas estão honrando vocês ou não. Eu sou extremamente grato a você, Nalva. Muito obrigado por ter cuidado de mim. Muito obrigado por ter cuidado da minha filha. Você é demais. Você tem um coração que é puro essência de amor de Jesus Cristo, de amor de Deus. Eu sou extremamente grato a você. Eu sou extremamente grato à sua vida e a tudo que você se tornou ao longo dela, porque tudo isso fez de você essa pessoa maravilhosa que você é. E eu sou extremamente grato a você. Deus te abençoe. Muito obrigado. Amo você sabe disso. Amo ou não amo? Amo. Amo sim. Ei, Jair. Oi, pai. É diferenciado ou não é? Dona Nalva é uma pessoa inexplicável. Isso aí. Gente, essa é Dona Nalva, uma das pessoas mais sensacionais que esse podcast já viu. Deus te abençoe. Deus abençoe você que está ouvindo a gente aqui. Deus abençoe você que se conectou com a história da Dona Nalva e compreendeu que de todas as áreas da sociedade existem pessoas que podem impactar de forma direta ou indiretamente. Muito obrigado por você ter vindo. Muito obrigado por você ter entregue um pouco do teu tempo, um pouco da tua história, para de alguma forma você ressignificar a vida de outras pessoas. Deus te abençoe. Um beijo para você, um beijo para toda a sua família e um beijo para todas as pessoas que estão assistindo a gente. Cuidem, cuidem, colaborem, abracem e cultivem as pessoas que cuidam do seu lar, porque elas são pessoas extremamente valorosas e que precisam ser respeitadas e honradas. Certo, Nalva? Certo. Não pode esquecer de pedir às pessoas para se inscrever no canal. Se inscreva no nosso canal. Alphatec é a grande patrocinadora de tudo isso aqui. Isso acontece graças a essa empresa, que é uma empresa que está no meu coração, está no coração de Jair e está no coração da maior parte das pessoas de Rondônia do Pará que utilizam os nossos serviços. Deus abençoe todo mundo. Um beijo. Muito obrigado, Nalva, por você ter vindo. Obrigado você, filho da Nalva, filhas da Nalva e netos da Nalva. Não, Jair? É isso aí, cara. Um beijo, um abraço e tchau, Nalva! Tchau.